Vamos lembrar mais alguns conceitos. Volume. Volume é a extensão do espaço ocupado por um corpo. Nós tivemos várias aulas de volume, está no meu canal de matemática. Então, aqui, essa relação é do sistema internacional. Então, essa relação é bom saber de cor. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos e que é igual a 1000 mililitros. Temperatura. O grau de agitação das partículas que formam o corpo e a capacidade desse corpo de transmitir ou receber calor estão relacionados com a temperatura. Nós estamos acostumados com temperatura, né? Medir a nossa própria temperatura do corpo. Usamos um termômetro para fazer isso. Aqui é a mesma coisa, para eu medir a temperatura eu tenho que usar um termômetro. Escala Celsius é o que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Possui 2 pontos de referência, congelamento e ebulição, ou seja, ela congela e entra em ebulição, ferve ao nível do mar. Agora, para o sistema internacional, é usada a escala Kelvin, que é chamada também de escala absoluta. A relação dela com a escala Celsius é de o valor da Celsius mais 273. Então, por exemplo, se eu tiver uma temperatura Celsius, vamos supor um exemplo, de 27 graus Celsius, e eu quero saber quanto vale em Kelvin, então aqui eu coloco 27 com mais 273, então eu teria uma temperatura em Kelvin de 300 Kelvin. Pressão. A relação entre a força e a área na qual a força está sendo aplicada é chamada de pressão. E ela tem essa fórmula aqui, pressão é igual a força dividido pela superfície ou pela área. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e apertar ela aqui, eu estou exercendo uma pressão, ou seja, eu faço força nessa superfície, que é a caneta em si. Então, força dividido pela superfície, eu vou ter a pressão. E como é que eu meço essa pressão? Pelo sistema internacional, vai ser Pascal, PA. Bom, nós temos então, como outro exemplo, a Terra. A Terra está envolta por uma camada de ar, que tem espessura aproximadamente de 800 quilômetros. Essa camada de ar exerce pressão sobre todos os corpos. Tudo, não é só corpo de gente, é qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer fenômeno. E falando em física, fala fenômeno, aqui fala corpo. E é chamada de pressão atmosférica. Então, essa pressão que exerce sobre todos os corpos aqui na Terra é chamada de pressão atmosférica. E ela varia de acordo com a altitude. Bom, e aqui tem uma relação que eu coloquei, então, desta pressão, que é de 101,325 Pascal, a pressão atmosférica. E aqui são relações que nós vamos ver mais à frente, outros tipos de medidas. O sistema internacional é Pascal. Mais à frente nós vamos olhar com mais detalhes para cada uma, para conversão de uma para outra. Densidade. Densidade é massa dividido pelo volume. A massa e o volume de um mesmo material são grandezas diretamente proporcionais. Bom, então a densidade, por exemplo, nós sabemos que o óleo ele não se mistura com a água.
Então, por exemplo, se eu jogar aqui dentro de um tubo, um pedaço de metal. Então, aqui eu vou colocar um chumbo. Um chumbo. Jogo água. Então, jogo água. Então, aqui é água. Aí, eu jogo óleo. Então, vamos supor que aqui seja o óleo. Então, nós sabemos que isso aqui não se mistura. E sabemos também que o mais pesado, ou seja, o mais denso, vai lá para baixo. Se eu colocar uma pedra aqui, ele vai lá para baixo, né? Talvez se eu colocar um isopor, fica flutuando aqui em cima. Então, por observação, nós sabemos que a densidade de uma pedra, aqui no caso eu coloquei um chumbo, é maior que a densidade da água e que é maior que a densidade do óleo, né? Quem tem menos densidade aqui é o óleo, né? Ele fica no mais ou menos a água e o chumbo é o mais pesado aqui, vai lá para o fundo, a densidade dele é maior. Bom, então nós recordamos esses 4 itens. Então, até a próxima aula. Obrigada!